A derrota do Internacional para a equipe do Vitória já começou a repercutir nos bastidores e a pressão está muito forte, tanto no departamento de futebol quanto nos jogadores da equipe colorada. Além disso, a própria comissão técnica começa a entrar na mira dos responsáveis pelo momento da equipe colorada. Nós vamos falar sobre os bastidores, a pressão que existe dentro do Internacional nesse momento. Além disso, com o fim da rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado se estabelece a 3 pontos da zona do rebaixamento. E temos que agradecer a Vitor Roque, que marcou 2 gols, e o Palmeiras venceu a equipe do Santos. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora falar bastante sobre os bastidores do Internacional. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e me ajudem a atingir a marca dos 20 mil inscritos aqui no canal. E a gente vai falar bastante sobre os bastidores do Internacional nas últimas horas, principalmente depois da derrota do Inter para a equipe do Vitória, na decisão que foi conclamada pelo Departamento de Futebol, Comissão Técnica e elenco de jogadores, mas que na prática o que a gente viu foi um time sem vontade e foi um time apático dentro do gramado do estádio Manuel Barradas. Agora o Inter tem um compromisso dentro do estádio Beira-Rio, um jogo decisivo, amanhã 18 horas e 30 minutos contra a equipe do Bahia. E a resposta terá que ser imediata, principalmente para que o Inter não fique cada vez mais próximo da zona do rebaixamento e quem sabe até mesmo dentro da zona do rebaixamento nessas últimas 6 rodadas do Campeonato Nacional. Por isso, o duelo contra o Bahia será fundamental. O Bahia é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro e o Inter precisa aproveitar essa oportunidade para vencer o seu adversário e quem sabe abrir 6 pontos de vantagem para o Z4, já que o Santos, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, vai enfrentar a equipe do Flamengo na próxima rodada do Campeonato Nacional. Antes da gente falar de toda a repercussão que tem a rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu quero falar um pouco sobre os bastidores do Inter depois dessa derrota. Muitos culpados começam a ser apontados, desde jogadores, comissão técnica e também dirigentes. Todos estão na mira, todos estão sob avaliação e na mira de muitas críticas por parte do torcedor e até mesmo de forma interna. Obviamente, um dos principais ou os principais culpados são os integrantes do departamento de futebol. O Internacional montou o elenco errado, fez um planejamento errado para a temporada de 2025 e está pagando o preço. E a entrevista coletiva concedida pelo André Mazzuco lá na academia do estádio do Barradão deixou muito claro isso. O próprio André Mazzuco falou que o elenco que foi montado, o Mazzuco falou isso com as palavras dele, o elenco que foi montado não era suficiente para ser campeão brasileiro. Talvez fosse suficiente para as Copas, mas a gente viu também que na hora dos mata-matas, nos primeiros mata-matas que o Inter acabou disputando, o grupo também se mostrou insuficiente para as projeções ou perspectivas do torcedor do Inter. Então o que a gente vê agora é um arremedo de time, falta de opções para o Ramon e para o Emiliano Dias colocar dentro de campo e por isso o resultado acaba não aparecendo. E as peças que são utilizadas também, pelo que a gente está vendo, são jogadores que não estão apresentando tudo que nós gostaríamos em questão de vontade, em vontade de intensidade, em questão de técnica, de qualidade, enfim. São muitas coisas, muitos erros que a gente precisa apontar. Então, passando da direção, a gente vai para a comissão técnica. O Ramon Dias e o Emiliano, eles não tiveram muito tempo de treinamento ainda, apesar de terem tido uma data FIFA, vai ter outra agora em seguida depois do duelo contra o Bahia. A verdade é que já foram 9 partidas e o Inter ainda não conseguiu apresentar soluções sob o comando do Ramon e do Emiliano. E foram 9 escalações diferentes já. E o próprio Emiliano falou na entrevista coletiva que eles precisam mudar
justamente porque eles precisam encontrar essas soluções. Então a conta ela já começa a ser dividida também com a comissão técnica. Os dois estão muito pressionados, existem rumores nos bastidores de que os dois técnicos estão sob avaliação e uma derrota para a equipe do Bahia pode causar uma pressão até maior e quem sabe até mesmo a saída desses treinadores do comando técnico do Inter, o que para mim seria uma loucura demitir um treinador agora nessa reta final do campeonato nacional. Se não querem fazer avaliação sobre o trabalho, se não querem fazer avaliação sobre o departamento, sobre o elenco de jogadores e não querem fazer, né, antes de terminar a temporada, antes de salvar o Inter, não vai ser da comissão técnica que o departamento de futebol vai fazer a avaliação e vai demitir a partir de agora. Demorou muito para demitir o Roger e agora tem que terminar o Campeonato Brasileiro com o Ramon e com o Emiliano. Aí depois sim, termina, senta, conversa, vê o que pode ser feito e aí se entender que precisa sair, precisa sair. Mas tem outro detalhe importante, seria mais uma multa rescisória que o Inter teria que pagar. E antes de avançar para os jogadores, eu peço que tu conheça a Autopeças OK. Siga @autopecasok. No próximo dia 16 de novembro vai ter o mega feirão da Autopeças OK, na sede de Taquara. Vai lá, vai ter um grande bate-papo entre o pessoal do Voz do Gigante, eu, Alexandre Ernest, Henrique Pereira, Diogo Rossi, Nicole Ovic, Luiz Mário, Tinga e também o Magrão. Teremos um programa que será transmitido pelo VDG e a gente vai falar bastante sobre a situação do Inter. O programa vai ser em meio à data FIFA, então acho que vai ser bem bacana para a gente falar sobre o momento colorado. Esperamos que depois de uma vitória do Inter sobre o Bahia. Então siga @autopeçasok, tem o QR Code também aqui na tela. Perfeito? Agora eu quero falar sobre os jogadores, gente. A gente precisa parar de proteger os jogadores do Inter. Todo mundo, todo mundo. Sejam os jogadores mais importantes, sejam as lideranças, sejam os jogadores de destaque tecnicamente. O que a gente está vendo são jogadores que não estão apresentando aquilo que deveriam. Parecem estar descompromissados com a causa do Internacional. Isso está claro e está evidente. A postura apresentada pelo Inter em todos os jogos fora de casa, contra o Vitória, contra o Fluminense, né, contra o Mirassol, essas derrotas contra o próprio Juventude na estreia do Ramon Dias, essas atuações elas são inqualificáveis. O Inter não consegue apresentar nenhum padrão de jogo, qualidade, vontade, preparo físico. O Inter não apresenta nada. E isso está causando pânico no torcedor e a ânsia no torcedor, citada pelo André Mazzucco, de falar que sim, o Inter está brigando contra a zona do rebaixamento. Durante esta sexta-feira, depois do treinamento da tarde, Gabriel Mercado e Alan Patrick vão conceder uma entrevista coletiva. E espero que nas perguntas, ou que eles respondam aos questionamentos sobre como é que está o ambiente, tem alguma insatisfação, o Inter prometeu alguma coisa, a diretoria prometeu alguma coisa que não está cumprindo para os jogadores estão engajados na causa do Inter. São muitas as dúvidas que o torcedor tem e precisa saber, precisa ter essa resposta, porque vamos ser sinceros, o que o Inter está apresentando hoje é de um time que já está rebaixado, só não sabe quando isso vai se concretizar. Os jogadores precisam mudar a postura, precisam ter vergonha na cara, precisam ter brio para sair dessa situação. Então tá todo mundo no mesmo barco, gente. Todo mundo no mesmo barco e todo mundo sob a mira e sob a avaliação da torcida. Porque no fim do dia, o Inter é do seu torcedor e o torcedor tem todo o seu direito, ou tem todo o direito de cobrar. E espero que no sábado a gente consiga também um bom público. Eu canso de pedir, sei que tem gente que não pode, mas quem puder vá ao estádio Beira-Rio, porque só a torcida vai poder tirar o Inter dessa situação. Para fechar, pessoal, eu quero falar sobre a vitória importantíssima que teve do Palmeiras sobre a equipe do Santos, tá? O Palmeiras venceu, abriu 3 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e deixou o Santos na zona do rebaixamento. O Santos agora é o 17º colocado, com 33 pontos, e o Inter tem 3 pontos de vantagem para a equipe paulista. O Inter tem 36, 15º colocado, ainda tem o Vitória na 16ª, mas a 2 pontos do Internacional. A próxima rodada, que começa neste final de semana, tem Flamengo e Santos no estádio do Maracanã, Inter e Bahia no estádio Beira-Rio, e o Vitória, que vai enfrentar a equipe do Botafogo também no Barradão.
De novo, vamos lá. É torcer para que o Inter faça a sua parte, vença a equipe do Bahia e que os dois cariocas, Botafogo, mesmo que seja no Barradão, e o próprio Flamengo, confirmem as suas vitórias. Caso isso aconteça, o Inter vai tranquilo, entre aspas, para a parada da data FIFA, com 6 pontos de vantagem para o Santos, que ainda vai ter jogo contra o Palmeiras, contra o Mirassol, contra o Cruzeiro e contra o próprio Inter, e a 5 pontos da equipe do Vitória, dando uma respirada, dando uma tranquilizada nessa luta contra o rebaixamento. Tá certo, gente? Deixa nos comentários aqui o que tu acha, quem tu acha que é o principal responsável sobre todo esse momento do Internacional. E passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade. Nesse final de semana tem jogo do Inter e a gente vai trazer aqui o nosso palpite, brincar com responsabilidade lá na kto.bet.br. Lembre que é um site que tu pode perder dinheiro. Então brinca com responsabilidade, kto.bet.br. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!